Querida irmã, talvez você esteja aí, sentindo o peso da solidão, a ausência de um marido ao seu lado e o silêncio que ecoa nos cantos de sua casa. Mas eu te digo, em nome de Jesus, você não está sozinha. Deus vê você. Ele conhece o seu coração, as suas lágrimas, e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, mesmo quando os outros podem não ver o seu valor. A solidão não é o fim da história, mas o início de uma jornada onde Deus quer revelar sua presença, sua paz e seu propósito para você. Você não precisa se sentir incompleta ou derrotada, pois em Cristo você é mais que vencedora. Ele está ao seu lado, guiando seus passos, e há um propósito divino que só você pode cumprir. Hoje, vamos falar sobre como a sua identidade em Deus pode transformar sua vida, e como Ele pode preencher todos os espaços que você pensa que estão vazios. Prepare-se para ser tocada pela presença do Senhor, pois Ele está pronto para mudar sua história. Muitas mulheres, em algum momento de suas vidas, se encontram diante da realidade de uma solidão profunda. Seja por circunstâncias inesperadas, seja pela escolha de viver uma vida solteira, a ausência de um marido pode ser uma experiência dolorosa. A solidão, como uma sombra, começa a se espalhar sobre o coração, e a mulher muitas vezes se vê buscando respostas e conforto em um mundo que ainda insiste em medir o valor dela pela sua relação com um homem. Essa mentalidade cultural leva muitas a acreditar que se não há um marido ao seu lado, há algo faltando em sua vida. No entanto, eu quero que você ouça claramente o que Deus tem a dizer sobre isso. A solidão não define quem você é. A palavra de Deus nos oferece uma perspectiva transformadora sobre a solidão, uma perspectiva que vai muito além da dor momentânea. Em Salmo 68, 6, lemos: Deus coloca os solitários em família. Este versículo é uma promessa divina que vai além de qualquer relacionamento terreno. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, coloca a mulher em sua solidão em uma família de seu próprio cuidado, onde Ele é o esposo, o pai, o amigo e o conselheiro. Deus se propõe a preencher os espaços vazios do nosso coração com sua presença constante, sem que nenhum relacionamento humano precise validar quem somos. A solidão não é o fim da história de uma mulher, mas uma oportunidade para um relacionamento mais profundo com Deus. Ao invés de nos enxergarmos como solitárias e incompletas, devemos entender que Deus nos chama a uma vida de intimidade com Ele, onde podemos encontrar o verdadeiro consolo, a verdadeira paz e a verdadeira identidade. O vazio que muitas vezes sentimos não é um sinal de que estamos defeituosas ou que algo está faltando em nós. Pelo contrário, é um convite de Deus para que nos aproximemos dele de forma mais profunda. Ele deseja ser aquele que supre todas as nossas necessidades, e sua presença é mais do que suficiente para nos restaurar, curar e capacitar. Vamos refletir sobre a história de Ruth e Noemi, duas mulheres que viveram momentos de grande solidão. Ruth, uma jovem viúva, se viu sozinha, em um país estrangeiro, sem esposo e sem apoio familiar. Sua sogra Noemi também vivia a dor da viuvez, e as duas estavam enfrentando um futuro incerto, sem as estruturas sociais de segurança que normalmente acompanhariam uma mulher casada. Ambas estavam em uma situação de desamparo, mas, em meio a essa solidão, Deus começou a trabalhar poderosamente em suas vidas. Noemi, mesmo em sua amargura, se tornou um instrumento de Deus na vida de Ruth, e Ruth, por sua vez, demonstrou uma fidelidade incrível, acompanhando sua sogra e escolhendo viver sob a proteção do Deus de Israel. No entanto, o que parecia ser o fim da linha para essas mulheres, na realidade, foi o ponto de partida para um novo capítulo de vida, um capítulo de restauração e propósito divino.
A história de Ruth e Noemi nos mostra que, mesmo na solidão, Deus tem o poder de transformar nossas circunstâncias. Ele trouxe Ruth para a linhagem de Davi e, finalmente, para a linhagem de Jesus Cristo. O que parecia ser um destino de abandono se transformou em um destino de honra e bênção. Ruth, a mulher viúva e estrangeira, se tornou a bisavó de Davi, o rei de Israel. A solidão delas não as definiu. Ao contrário, Deus usou essa solidão como uma oportunidade para realizar seu plano divino. O mesmo pode acontecer com você. A solidão que você sente hoje não é um obstáculo ao seu propósito, mas um terreno fértil para Deus realizar milagres em sua vida. Ele pode pegar a dor da solidão e transformá-la em uma plataforma para a sua glória. Quando nos sentimos sozinhas, muitas vezes podemos ver apenas o vazio ao nosso redor, mas Deus vê com outros olhos. Ele vê uma mulher forte, pronta para ser usada por Ele de maneiras que você nunca imaginou. Em vez de se concentrar na ausência de alguém, concentre-se na presença abundante de Deus em sua vida. Ele está com você. Ele está lhe dizendo, como disse a Ruth, para confiar nele e seguir os seus caminhos, pois ele não nos deixa sozinhas. Quando olhamos para a história de Ruth e Noemi, também vemos como Deus usa a comunhão entre as mulheres para trazer cura e restauração. Noemi, que estava cheia de amargura, encontrou consolo no vínculo que formou com Ruth. Essa amizade foi a chave para que ambas superassem sua solidão e vissem as promessas de Deus se cumprirem. Se você está sozinha ou se sente isolada, lembre-se de que Deus criou você para viver em comunidade. Ele também coloca em sua vida pessoas que podem ser usadas por Ele para ajudar a restaurar seu coração e a fortalecer sua fé. Não deixe que a solidão a faça pensar que você está isolada do amor de Deus e da sua providência. A Bíblia não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos promete a presença constante de Deus. Em Isaías 41:10, ele nos assegura: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta promessa é verdadeira para todas as mulheres, em todas as circunstâncias da vida. Mesmo na solidão, Deus está ao seu lado, e Ele usará essa temporada para aprofundar o seu relacionamento com Ele. Portanto, irmã querida, saiba que você não está sozinha. Sua identidade não depende do status de um relacionamento humano. Sua verdadeira identidade está em Cristo, e Ele é mais do que suficiente para preencher todos os seus anseios. Sua solidão pode se tornar o lugar onde Deus faz a sua obra mais profunda, transformando sua vida e sua perspectiva. Deus tem um plano maravilhoso para você, e Ele está trabalhando em você, mesmo quando você não vê, mesmo quando o caminho parece solitário. Ele te ama profundamente, e sua presença em sua vida é mais do que suficiente para lhe dar a força e a coragem para seguir em frente. A solidão pode ser uma oportunidade de crescimento, de introspecção e de intimidade com Deus. Quando buscamos a presença do Senhor, Ele preenche todos os espaços que antes pareciam vazios. Ele nos coloca em sua família e nos lembra constantemente que não estamos sozinhas. A mulher que confia em Deus, que se entrega a Ele em obediência, é uma mulher verdadeiramente abençoada, que não conhece a verdadeira solidão, porque a presença de Deus é sua companhia constante. Que esta verdade se enraize no seu coração. Você é completa em Cristo e Ele nunca te abandonará. A promessa de Deus: você não está sozinha na vida de muitas mulheres. O silêncio da casa vazia, o eco dos passos que não são mais acompanhados e a ausência de um companheiro podem se transformar em um peso insuportável. A solidão, especialmente para aquelas que estão sem marido, pode parecer uma prisão emocional e espiritual.
O mundo muitas vezes não entende a profundidade da dor de uma mulher que, embora cercada por muitas pessoas, sente-se profundamente sozinha. O que dizer então daquelas que se sentem abandonadas, rejeitadas ou esquecidas? Eu quero que você saiba, minha irmã, que você não está sozinha. Deus tem uma promessa poderosíssima para você. Ele se revela nas Escrituras como um Deus que está com aqueles que se sentem sozinhos, que se encontram em momentos de angústia e que carregam um fardo pesado. Em Isaías 41:10, ele nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Essa palavra é para você, mulher. Deus não te abandonou. E a solidão não é um lugar onde você fica desamparada. Pelo contrário, é um campo onde Ele quer se revelar de uma maneira mais profunda, mais íntima. Entendemos que a solidão pode ser avassaladora. Ela não escolhe as circunstâncias, mas toma o coração de muitas mulheres que, com o passar do tempo, começam a questionar o próprio propósito de sua vida. A falta de um marido, a ausência de uma companhia constante podem fazer com que o sentimento de abandono surja. Mas o Senhor nos chama a confiar em sua promessa, uma promessa que nunca falha. Ele está conosco. Ele nunca nos deixa. Mesmo quando o mundo parece estar em silêncio, Ele está trabalhando em nosso favor. Quando o coração está angustiado, Ele está pronto para restaurar a paz. A solidão pode parecer um deserto, mas é precisamente nesse deserto que Deus nos ensina a confiar nele. Ele nos chama a olhar para Ele, a buscar sua presença, a clamar por sua ajuda. Não devemos temer, porque Deus está ao nosso lado. Não importa quantas vezes a vida tenha nos dado motivos para chorar, Deus transforma as nossas lágrimas em uma oração silenciosa, mas poderosa que alcança o seu coração. Ele escuta, Ele responde e Ele nos sustenta. Deus está conosco e a solidão, longe de ser um lugar de abandono, torna-se um campo fértil para que Ele revele a sua fidelidade. Ele quer que você experimente de forma pessoal e profunda a sua presença. O Senhor não nos abandona nas adversidades, mas nos chama para uma intimidade mais profunda com Ele. Não importa o que você tenha perdido, o que você tenha deixado para trás, o que o mundo te diz, o Senhor está contigo. Ele te fortalece e te ajuda. Em Salmo 68:6, a Bíblia nos ensina que Deus coloca os solitários em família. Ele sabe exatamente como é a dor da solidão. Ele não nos faz passar por ela em vão, mas usa esse momento para nos mostrar o quão presente Ele está em nossas vidas. Em sua grande sabedoria, Ele transforma o vazio da solidão em um lugar de crescimento espiritual, de renovação e de fortaleza. A mulher que se sente sozinha, que pensa que a solidão é um sinal de fracasso, de falta de valor ou de propósito, precisa entender que em Cristo a solidão não é uma condenação, mas uma oportunidade para experimentar a maior proximidade com Deus. E é nessa hora de solidão que encontramos a maior promessa de todas. Deus nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos fortalecendo e nos capacitando. O mundo pode nos olhar com um olhar de pena, como se a nossa solidão fosse algo que nos define. Mas aos olhos de Deus, não somos definidas pela nossa situação, mas pela sua presença. Você não está sozinha. Deus está com você e Ele tem um propósito grandioso para a sua vida, mesmo que você não consiga ver isso no momento. Olhe para a história da viúva de Sarepta em 1 Reis 17:8-16. Esta mulher estava sozinha, sem marido, sem recursos, e sua vida estava em risco. Quando ela pensava que estava à beira da morte, Deus se revelou de uma forma incrível. Usando o profeta Eliseu, Deus fez um milagre na vida dessa mulher. Ela não tinha mais esperança,
mas através da obediência a Deus, ela recebeu a provisão necessária para sobreviver. O azeite e a farinha nunca acabaram, e Deus sustentou aquela mulher na sua solidão. Mesmo quando ela não via saída, Deus estava com ela, trabalhando a seu favor. Ele transformou sua solidão em uma poderosa demonstração de sua fidelidade. Deus não abandona seus filhos, Ele nunca deixa aqueles que confiam nele. A mulher que está sozinha, que se sente sem recursos, que se sente perdida, deve saber que assim como Deus cuidou da viúva de Sarepta, Ele também cuida de você. Ele proverá o que for necessário para que você tenha força para continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele não a deixou sozinha e nunca deixará. O Senhor é fiel e sua fidelidade dura para sempre. Em momentos de solidão, Deus está mais perto do que nunca. Ele deseja que você dependa dele, que confie plenamente em sua providência. A solidão, por mais dolorosa que seja, não é um sinal de abandono. Pelo contrário, é uma chance de experimentar um relacionamento mais íntimo com o Senhor, onde Ele se revela de maneira clara e poderosa. Não olhe para a sua solidão como uma sentença, mas como uma oportunidade de experimentar o poder de Deus em sua vida. Ele está com você em cada passo e sua presença é a força que você precisa para superar qualquer dificuldade. Deus não nos deixa sozinhas em momento algum. Mesmo que os outros nos abandonem, Ele permanece fiel. Mesmo que o mundo tente nos convencer de que estamos desamparadas, Ele nos sustenta com sua mão poderosa. Você não está sozinha. Em Cristo, você é mais do que vencedora, e sua presença é o que nos dá força para seguir em frente. Não importa o que a vida nos reserve, Ele está conosco. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, e Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Que você, mulher, possa se agarrar a essa promessa e nunca esquecer que em Cristo você nunca estará sozinha. Deus está com você, Ele te fortalece, Ele te guia, Ele te sustenta, Ele nunca falha e nunca falhará. Você é preciosa aos seus olhos e Ele tem grandes planos para a sua vida. Você está em suas mãos e essas mãos nunca te abandonarão. O valor da mulher no reino de Deus. Em um mundo onde as mulheres muitas vezes são vistas por um prisma distorcido, medido por padrões temporais e externos, é essencial que compreendamos, à luz das Escrituras, o valor inestimável que Deus atribui a cada mulher. A sociedade pode, por vezes, tentar rotular as mulheres de acordo com suas condições de relacionamento, sua aparência ou seu status social. Mas, aos olhos de Deus, o valor de uma mulher vai muito além disso. Ela não é definida pela sua posição social ou pelo fato de estar casada ou solteira. Ela é uma filha do rei, amada e valorizada com um preço altíssimo. Provérbios 31, 10, 31. Nos apresenta uma visão poderosa da mulher virtuosa, uma mulher que, ao olhar para ela, vemos sabedoria, força e dignidade. Em um mundo que muitas vezes reduz o papel da mulher a um estereótipo ou uma função, a palavra de Deus a eleva e a coloca como um pilar fundamental no plano divino. A mulher virtuosa não depende de um homem para encontrar o seu valor. Ela encontra o seu valor em Deus, e isso é refletido em sua sabedoria, caráter e integridade. A mulher virtuosa, descrita em Provérbios 31, não é alguém que vive em função de agradar aos outros ou de se submeter aos padrões da sociedade. Ela é sábia e cuidadosa com suas ações. Ela é forte, com um caráter inabalável que a torna capaz de enfrentar os desafios da vida. Ela é digna de confiança, tanto por Deus quanto por aqueles ao seu redor. Quando olhamos para a mulher, descrita aqui, vemos alguém que, independentemente das circunstâncias externas, se destaca por sua dignidade e pelo profundo impacto que tem na vida de todos ao seu redor. Sua vida não é definida pela ausência de um homem, mas pela presença
de Deus que a guia e sustenta. Portanto, a mulher que está sozinha, seja pela razão que for, não é uma mulher quebrada ou incompleta. Ela é uma filha do rei, e isso a torna plena e digna de respeito, amor e honra. O fato de estar sozinha não diminui em nada seu valor no reino de Deus. Ao contrário, é no silêncio da solidão que muitas mulheres experimentam um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus, que as fortalece e lhes dá um propósito eterno. Ela é chamada a viver com dignidade, e sua vida reflete a obra de Deus em seu coração. Em Gálatas 3:28, Paulo afirma que em Cristo não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso significa que a mulher, assim como o homem, tem um papel central no reino de Deus, um papel que transcende qualquer padrão terreno. A mulher é chamada a ser uma participante ativa da obra de Deus, com um impacto eterno que vai além do que o mundo pode reconhecer ou compreender. Ela tem um papel único e insubstituível no reino, sendo usada por Deus para cumprir seus propósitos em sua criação. Ao entender o valor único da mulher no reino de Deus, devemos olhar para as Escrituras e perceber o impacto imenso que as mulheres tiveram na história da salvação. Um exemplo claro disso é a história de Maria, a mãe de Jesus, uma mulher simples, mas com um papel incomparável no plano divino de redenção. Maria não era uma mulher de grandes posses ou status social, mas foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, algo que revela a grandeza e o valor que Deus atribui à mulher. Sua obediência e disposição para servir a Deus a tornaram um instrumento fundamental no cumprimento da promessa de salvação para toda a humanidade. Maria nos ensina que a verdadeira grandeza não está nas aparências ou na aceitação do mundo, mas na disposição de obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Quando o anjo Gabriel lhe anunciou que ela seria a mãe do Messias, Maria não hesitou em responder: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra." Lucas 1:38. Ela não foi deslumbrada pela magnitude da tarefa, mas respondeu com humildade e fé, confiando plenamente no plano divino. Sua fé e obediência a Deus não só transformaram sua própria vida, mas também impactaram o destino da humanidade para sempre. Maria, em sua simplicidade, tornou-se um exemplo de como cada mulher, independentemente de seu status ou circunstâncias, pode ser grandemente usada por Deus. A mulher, assim como Maria, é chamada a viver em obediência, a seguir a vontade de Deus com humildade e coragem, e a impactar o mundo ao seu redor. O valor de Maria não estava em sua condição social ou em sua aparência, mas em sua disposição para servir ao Senhor com um coração puro e obediente. Além disso, o exemplo de Maria também nos ensina que as mulheres têm um papel ativo na obra de Deus. O reino de Deus não é uma obra em que as mulheres são meras espectadoras, mas participantes ativas, desempenhando funções vitais no cumprimento do plano divino. Maria não foi apenas a mãe de Jesus, mas também uma mulher que, com sua vida, nos ensina a importância da fé, da obediência e da confiança em Deus. Assim como Maria, cada mulher é chamada a participar ativamente da obra de Deus em sua própria vida e no mundo ao seu redor. O valor da mulher no reino de Deus é imensurável, e isso deve ser lembrado todos os dias, especialmente nos momentos de dúvida ou insegurança. O papel das mulheres no reino vai muito além da dependência de um homem ou das convenções sociais. Mulheres de fé têm o poder de mudar o curso da história, de influenciar gerações e de impactar vidas com sua sabedoria, coragem e obediência a Deus. A verdadeira grandeza da mulher não está no que o mundo vê, mas no que Deus vê. Ele olha para o coração, ele olha para a disposição em obedecer à sua vontade, e é aí que a mulher encontra seu verdadeiro valor e propósito.
Portanto, querida irmã, lembre-se sempre, você não é definida pelas circunstâncias, nem pelo que o mundo diz sobre você. Você é uma filha do Rei, amada e escolhida para viver em plenitude e dignidade, com um propósito eterno em seu reino. Como Maria, sua obediência a Deus pode transformar sua vida e a vida de todos ao seu redor. Seu valor é incalculável aos olhos de Deus e Ele tem grandes coisas preparadas para você, para que você possa impactar a história com sua fé, força e coragem, enfrentando as tempestades da vida com fé inabalável. A vida de uma mulher que vive sozinha, seja por escolha ou por circunstâncias, muitas vezes é marcada por desafios emocionais e espirituais intensos. A solidão, longe de ser uma experiência simples, pode se tornar um campo de batalha onde os ventos da insegurança, da dúvida e da tristeza sopram com força. Não é raro que as mulheres, quando enfrentam esses momentos de tempestade, se sintam abaladas e questionem sua força, seu valor e sua capacidade de seguir em frente. Mas é justamente nesses momentos difíceis que a palavra de Deus nos ensina que, se firmarmos nossas vidas sobre a rocha, que é Cristo, nada poderá nos abalar. Em Mateus 7, 24, 27, Jesus nos fala de dois tipos de pessoas: aquelas que constroem sua casa sobre a rocha firme e aquelas que constroem sobre a areia. Quando as tempestades vêm, a casa construída sobre a rocha permanece firme, enquanto a casa construída sobre a areia desmorona. Jesus é a nossa rocha. Quando baseamos nossa vida em Cristo, temos a certeza de que Ele será nossa estabilidade em meio às tempestades que surgem. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas sim que quando as dificuldades vierem, Deus será a nossa segurança e proteção. A mulher que, apesar das tempestades da vida, escolhe firmar sua fé em Cristo, encontrará a força para resistir a qualquer adversidade. A fé inabalável não é uma fé que nunca questiona ou nunca vacila, mas uma fé que, mesmo diante das dúvidas e desafios, escolhe continuar confiando em Deus. Ela é a fé que não se deixa abalar pelas circunstâncias, mas se firma na promessa de que Deus está no controle de tudo e que Ele nunca nos abandonará. A mulher que se encontra sozinha em sua jornada, enfrentando as dificuldades da vida, precisa se lembrar de que, assim como a casa construída sobre a rocha, ela tem uma base sólida em Cristo. Ele é a rocha que não se move, o refúgio que nunca falha, mesmo quando os ventos da vida parecem fortes demais para suportar. A mulher que confia em Deus encontra consolo em sua presença e força em sua palavra. Não importa quão grande seja a tempestade, ela pode descansar na certeza de que Deus é a sua proteção. Esse princípio de construir nossa vida sobre a rocha é vital, não apenas para mulheres que enfrentam a solidão, mas para todos nós. A tempestade da vida pode vir de muitas formas: perdas, decepções, lutas internas, traumas do passado e a constante pressão da vida cotidiana. Quando essas tempestades se levantam, é fácil sentir que a fundação da nossa vida está sendo arrancada. No entanto, ao confiar em Cristo, sabemos que Ele é aquele que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ele não prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu estar conosco em todas elas, e mais, prometeu nos dar forças para superá-las. Jesus, em sua sabedoria, usou uma ilustração ainda mais poderosa quando em Mateus 14, 22, 33, ele acalmou a tempestade que afligia os discípulos no mar. Os discípulos estavam em um barco, no meio de uma tempestade feroz, quando viram Jesus andando sobre as águas. Eles ficaram assustados, mas Jesus os tranquilizou, dizendo: "Não tenhais medo, sou eu." Então Pedro, com fé, pediu para ir até Jesus, e Jesus disse para ele vir.
Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas, mas, ao olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Jesus imediatamente estendeu a mão e o salvou, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa história é uma poderosa ilustração de como a fé inabalável em Cristo pode nos levar a enfrentar as maiores tempestades da vida. Pedro, ao olhar para Jesus, foi capaz de fazer o impossível, andar sobre as águas. Porém, ao desviar o olhar para as ondas e para a tempestade, ele começou a afundar. Assim é a vida da mulher que se sente sozinha e sobrecarregada. Se ela se concentrar nas dificuldades, nos medos e nas circunstâncias, poderá começar a sentir-se paralisada, como se estivesse afundando em meio à tempestade. Mas, quando ela mantém os olhos fixos em Jesus, ela encontra força para andar sobre as águas, não importa quão forte seja a tempestade. A chave para enfrentar as tempestades da vida com fé inabalável é manter os olhos em Cristo. Em momentos de aflição, é fácil se distrair com os desafios e temores que surgem. Mas Jesus nos chama para olhar para Ele, para confiar em sua soberania e em sua presença. A mulher que se apega a Deus como sua rocha e refúgio tem a promessa de que Ele estará com ela em todos os momentos de dificuldade. Assim como Jesus estendeu a mão a Pedro, Ele estende sua mão para todas nós. Ele está pronto para nos resgatar quando começamos a afundar nas preocupações da vida. Não há tempestade tão grande que o poder de Cristo não possa acalmar. Ele é a nossa paz no meio da tempestade, a nossa segurança quando tudo ao nosso redor parece incerto. Ao permanecermos firmes em nossa fé e confiarmos em Deus, a tempestade não pode nos destruir. Deus usa as dificuldades para nos ensinar a confiar mais plenamente nele, para nos fazer crescer em fé e em caráter. Eu sei que muitas de vocês, mulheres, podem sentir-se sozinhas em meio às tempestades emocionais e espirituais da vida. Mas eu quero que você se lembre disso. Deus não te deixou. Ele está contigo, mesmo nas maiores tempestades. Ele é a rocha que nunca se move. Ele é o refúgio onde você pode se esconder e encontrar consolo. Mateus 11, 28, 30 nos lembra do convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querida irmã, quando você se sentir como se estivesse afundando nas tempestades da vida, lembre-se de que Cristo está ao seu lado. Olhe para Ele com confiança e fé, e Ele estenderá a mão para te levantar. Ele não permitirá que você pereça na tempestade, mas usará cada desafio para fortalecer sua fé e aumentar sua dependência dele. Ele é o Senhor das tempestades e o Rei da paz. Você pode ter certeza de que, em Cristo, a tempestade não terá a última palavra. O poder da obediência e da confiança em Deus. A obediência e a confiança em Deus são princípios fundamentais para a vida de qualquer cristão, mas especialmente para as mulheres que enfrentam períodos de solidão e desafios emocionais. Obedecer a Deus não é simplesmente seguir um conjunto de regras ou normas estabelecidas, mas é, antes de tudo, entregar-se totalmente à vontade divina. Quando uma mulher escolhe confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas ou difíceis, ela experimenta uma paz profunda que transcende todas as dificuldades externas. Esta paz não vem das situações ao seu redor, mas da confiança absoluta de que Deus está no controle de sua vida e que Ele a guiará em todos os momentos. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos uma orientação clara para nossas vidas.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo nos ensina a confiar em Deus com todo o nosso ser, entregando-lhe todas as áreas da nossa vida, sem nos apoiarmos apenas em nossa própria compreensão ou sabedoria. Isso inclui confiar em Deus até mesmo nas situações mais difíceis, quando a solidão parece sufocar e a incerteza do futuro nos faz questionar. A confiança em Deus é a chave para a verdadeira paz. Quando você aprende a confiar plenamente em sua vontade, você descobre que Ele não só está no controle, mas também trabalha em seu favor, guiando seus passos, mesmo quando o caminho à frente parece turvo ou desconhecido. A mulher que, em meio à solidão ou às dificuldades da vida, escolhe confiar no Senhor, experimenta uma paz que não pode ser explicada pelas circunstâncias ao seu redor. Essa paz vem do fato de saber que Deus é fiel e que Ele nunca nos deixa sozinhas. Ele é o nosso guia, nossa rocha e nossa esperança, e Ele é digno de nossa confiança total. A obediência a Deus, por sua vez, é o reflexo dessa confiança. Quando confiamos em Deus, nossa resposta natural é obedecer a sua palavra e seus comandos, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está pedindo de nós. Obedecer a Deus não significa sempre ter todas as respostas, mas sim confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e seguir suas orientações com fé. A mulher que obedece ao Senhor, mesmo nas situações mais desafiadoras, descobrirá que a obediência traz consigo uma liberdade que vai muito além das circunstâncias. Ela experimentará uma paz inabalável que só pode ser encontrada em um relacionamento genuíno com Deus. Uma das histórias bíblicas mais poderosas de obediência e confiança é a de Maria, a mãe de Jesus. Maria foi uma mulher simples, mas escolhida por Deus para um papel incomparável na história da salvação. Quando o anjo Gabriel anunciou que ela conceberia o Filho de Deus, Maria não compreendeu completamente o que isso significaria. Ela não tinha ideia de como isso mudaria sua vida, mas sua resposta foi de total confiança e obediência a Deus. Ela disse: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra." Lucas 1:38. Maria não questionou o plano de Deus. Ela não pediu explicações ou garantias. Ela simplesmente confiou. Ela sabia que sua obediência a Deus era necessária para que o propósito divino fosse cumprido, e ela aceitou com humildade e coragem o chamado que lhe foi dado. Sua confiança em Deus, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, é um exemplo poderoso de fé inabalável. Ela se entregou a Deus com todo o seu coração, sem se apoiar em seu próprio entendimento, e assim ela se tornou uma das figuras mais importantes da história da salvação. A obediência de Maria foi uma obediência que não buscou conforto ou segurança humana. Ela não sabia como as pessoas iriam reagir ao fato de que ela estava grávida antes de casar com José, e sabia que isso poderia resultar em vergonha ou até rejeição social. No entanto, ela confiou plenamente em Deus, e sua confiança foi recompensada de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Maria nos ensina que, quando obedecemos a Deus, Ele pode fazer coisas grandiosas em nossas vidas, coisas que vão além de nossa compreensão e que têm um impacto eterno. A história de Maria nos ensina que em momentos de solidão ou incerteza, Deus nos chama a uma obediência plena, mesmo quando não temos todas as respostas. Sua confiança em Deus foi o que lhe deu coragem para seguir adiante, sabendo que, apesar de não entender todos os detalhes, ela estava cumprindo um propósito divino. Da mesma forma, todas as mulheres que buscam seguir a vontade de Deus são chamadas a obedecer a Ele com confiança, mesmo quando o caminho à frente parece obscuro ou difícil. Deus nunca promete uma vida sem dificuldades,
mas Ele promete estar conosco em todos os momentos, nos guiando e fortalecendo. A obediência e a confiança em Deus são, portanto, as chaves para vivermos em pleno propósito, especialmente em tempos de solidão ou provação. Quando obedecemos a Deus, mesmo sem entender os caminhos que Ele está nos guiando, podemos ter a certeza de que Ele nos levará para onde precisamos ir. A mulher que confia em Deus e obedece à sua palavra não só experimenta uma paz que o mundo não pode dar, mas também se torna um instrumento de transformação nas mãos de Deus. Como Maria, ela pode se tornar uma parte essencial no plano divino, sendo usada por Deus para cumprir seus propósitos eternos. Em sua obediência e confiança, a mulher também é moldada e aperfeiçoada. Cada passo de fé, cada decisão de confiar em Deus, a aproxima mais de seu propósito para a sua vida. E ao final, ela descobrirá que a verdadeira paz não vem das circunstâncias externas, mas de uma confiança plena no Senhor, que a sustenta em todas as situações. A obediência a Deus não é um fardo, mas uma libertação, pois é nela que encontramos nossa verdadeira paz e satisfação. Como diz Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Portanto, querida irmã, quando você se sentir insegura, perdida ou questionando o rumo de sua vida, lembre-se de que, ao obedecer e confiar em Deus, você está permitindo que Ele a guie para o cumprimento de seu propósito eterno. Mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras, a paz que vem de confiar totalmente no Senhor será a âncora que manterá seu coração firme. Deus é fiel e digno de confiança, e Ele nunca falhará com as promessas que fez a você. O propósito divino da mulher sozinha. Em uma sociedade que valoriza muitas vezes o status de relacionamento de uma pessoa como um indicador do seu valor ou propósito, muitas mulheres solteiras ou viúvas podem se sentir como se estivessem fora do plano de Deus. A solidão pode gerar a sensação de que o propósito de vida está comprometido ou perdido. No entanto, a verdade que encontramos nas Escrituras é clara. O propósito divino para a mulher não depende de seu estado civil. Em Cristo, cada mulher tem um propósito grandioso, um plano eterno que Deus preparou antes mesmo do nascimento. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este versículo nos assegura que Deus tem um plano para a nossa vida, um plano que transcende nossas circunstâncias momentâneas. O propósito de Deus para a mulher não é baseado no fato de ser casada ou solteira, mas na sua disposição para servir a Ele com todo o seu coração, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Deus não faz acepção de pessoas, e cada mulher tem um papel único e essencial no seu plano eterno. Quando uma mulher se encontra sozinha, seja por viuvez, solteirice ou outras circunstâncias, ela não está sem propósito. Pelo contrário, ela é chamada para servir a Deus de uma maneira que muitas vezes pode ser mais intensa e profunda. A solidão pode ser transformada em um espaço onde a mulher encontra uma intimidade mais profunda com Deus, ouvindo sua voz de maneira mais clara e discernindo seu propósito com mais intensidade. Em Cristo, ela é chamada a ser uma testemunha viva de sua graça e poder, e a servi-lo com coragem, sabedoria e dedicação. A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que, mesmo em sua solidão, cumpriram grandes propósitos no plano de Deus. Deus usou mulheres poderosas para realizar obras extraordinárias, mostrando que o estado civil delas não impediu a realização do propósito divino. Mulheres como Débora, Esther e Priscila são exemplos claros de que o chamado de Deus para a mulher não depende de estar casada, mas sim de sua disposição para servir a Deus com fé,
e dedicação. Débora, por exemplo, é uma mulher cuja vida e liderança nos mostram o poder de Deus para usar uma mulher, independentemente de seu estado civil, para cumprir um propósito grandioso. No livro de Juízes 4, vemos Débora como profetisa e juíza de Israel, liderando o povo de Deus com sabedoria e coragem em uma época de grande turbulência. Débora foi chamada por Deus para ser líder em um tempo em que as mulheres raramente eram vistas como figuras de autoridade. Ela não se deixou limitar por sua condição, mas se levantou com uma fé inabalável, confiando que Deus a havia escolhido para uma missão específica. A história de Débora é uma poderosa lição para todas as mulheres que se sentem sozinhas ou sem propósito. Deus a usou para libertar Israel da opressão, e ela cumpriu sua missão com grande coragem, sabedoria e dedicação. Sua história nos ensina que o propósito de Deus não é condicionado pela nossa situação de vida ou pelas expectativas humanas. Deus escolhe quem Ele quer, independentemente do estado civil ou das circunstâncias externas. Como Débora, toda mulher tem a capacidade de ser um instrumento de Deus para cumprir grandes propósitos, seja na liderança, no serviço ou em qualquer outra área que Deus a chame a atuar. Além de Débora, a história de Esther também nos mostra como uma mulher em sua posição de solidão e vulnerabilidade foi escolhida por Deus para cumprir um propósito divino que afetaria a vida de muitos. Esther, uma jovem judia que foi feita rainha, teve a coragem de arriscar sua vida para salvar seu povo da destruição. Em um momento de grande perigo, ela se levantou com coragem, confiando em Deus, e teve a sabedoria de agir de maneira estratégica para salvar a nação de Israel. Sua história é um testemunho de que mesmo quando a mulher se encontra em uma posição vulnerável, Deus pode usá-la de maneira poderosa para sua glória. Assim como Débora e Esther, todas as mulheres têm um propósito eterno em Cristo. Deus não as deixou sozinhas e mesmo nos períodos de solidão, Ele tem um plano maravilhoso para cada uma delas. O chamado de Deus para as mulheres é de servir a Ele com fé, coragem e dedicação, sem se deixar desanimar pelas dificuldades ou pela solidão. Cada mulher é uma parte essencial no plano divino, e é em Cristo que ela encontra o verdadeiro propósito de sua vida. Mesmo em momentos de adversidade, Deus pode transformar a solidão em um espaço onde Ele trabalha de maneira poderosa em seu tempo e maneira. Outro exemplo marcante é Priscila, que juntamente com seu marido Áquila desempenhou um papel crucial na disseminação do Evangelho no Novo Testamento. Priscila não foi apenas uma esposa submissa, mas uma mulher de grande influência no ministério de Paulo, sendo mencionada várias vezes nas cartas apostólicas como uma mulher de fé firme e conhecimento profundo das Escrituras. Priscila e Áquila acolheram e instruíram Apolo, um pregador eloquente, mas inexperiente, ajudando-o a compreender melhor o caminho de Deus. Sua vida nos mostra que, independentemente de estar casada ou solteira, a mulher pode ter um impacto eterno no reino de Deus. A mulher sozinha, seja por viúvez ou solteirice, não está sem valor no reino de Deus. Ela é chamada a ser um instrumento de transformação, como Débora, Esther, Priscila e tantas outras mulheres poderosas na Bíblia. O valor e o propósito de uma mulher não estão condicionados à sua situação de vida, mas ao seu coração disposto a servir a Deus. Toda mulher tem um propósito grandioso que vai além da vida cotidiana. Ela é chamada a participar ativamente da obra de Deus na terra. O chamado de Deus para a mulher é eterno e por isso é imensurável. Deus tem um plano de esperança e um futuro cheio de propósito para cada mulher, independente de seu estado civil. Ele usa a solidão para aproximar suas filhas dele, dando-lhes tempo e espaço para ouvir sua voz
e discernir seu plano. Quando a mulher busca a Deus de todo o coração, ela encontra um propósito eterno que vai além de qualquer circunstância da vida. Ela é chamada para ser luz no mundo, para fazer a diferença e para cumprir a obra de Deus com sabedoria e dedicação. Assim como as mulheres da Bíblia que se levantaram para cumprir grandes propósitos no reino de Deus. Portanto, querida irmã, lembre-se sempre de que você não está sem propósito. Sua vida tem um propósito eterno que Deus preparou para você, e Ele está com você a cada passo da jornada. Mesmo na solidão, Ele pode usá-la poderosamente para seu reino. Deus tem grandes coisas preparadas para você, e é em sua presença que você encontrará a verdadeira realização e propósito. O chamado para a comunhão eterna com Deus. Cada mulher que caminha na fé em Cristo possui uma promessa de vitória final que transcende as dificuldades e as solidões da vida terrena. A solidão, que por vezes pode parecer uma constante na caminhada, será finalmente substituída por uma comunhão eterna e perfeita com Deus. Mesmo que você, mulher, se sinta sozinha ou desamparada agora, quero te lembrar que em Cristo você nunca estará verdadeiramente sozinha. A verdadeira união que você busca não depende de um relacionamento humano, mas da comunhão que você tem com o Senhor, e esta comunhão é eterna. Em Apocalipse 21, 3, 4, a Bíblia nos revela uma das promessas mais poderosas e reconfortantes para os filhos de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é a promessa da vitória final para todos os que estão em Cristo. As dificuldades que experimentamos agora, as dores da solidão, a tristeza e as provações são temporárias. O Senhor, no final, nos promete uma transformação completa, onde a solidão será banida e trocada pela comunhão plena com Ele, na sua presença eterna. Deus não nos criou para a solidão eterna, mas para viver em sua presença. O propósito divino para cada mulher não é apenas viver com Ele em sua plenitude aqui na terra, mas ser parte de sua glória eterna. A mulher em Cristo, independentemente das situações que enfrente hoje, tem uma esperança viva. A promessa de que um dia ela será completamente restaurada e unida a Deus. Esta é a verdadeira vitória. Não uma vitória conquistada por força humana ou por esforço pessoal, mas uma vitória que já está assegurada em Cristo. Em sua presença, as lágrimas que hoje caem serão enxugadas, e a solidão que agora sentimos será completamente transformada. Esse é o destino glorioso que aguarda todas as mulheres que se entregam a Cristo. Uma eternidade em plena união com Deus, onde não haverá mais tristeza, dor ou separação. Essa esperança nos sustenta hoje e nos dá a força necessária para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que no presente a solidão e as dificuldades pareçam insuportáveis, sabemos que em Cristo temos uma promessa de restauração e paz eternas. Nossa verdadeira identidade e nossa verdadeira união estão em Cristo, e é a Ele que pertencemos. Quando a mulher se firma nessa promessa, ela encontra a paz que transcende todas as circunstâncias temporais e a certeza de que um dia viverá na comunhão plena com Deus. Para ilustrar essa verdade, quero compartilhar a história da mulher adúltera encontrada em João 8, 1, 11. Uma mulher que, por seus erros e transgressões, estava à beira da condenação. Ela foi trazida diante de Jesus e todos os presentes esperavam que ele a julgasse e a condenasse. Porém, ao invés de condená-la, Jesus a olha com compaixão. Ele diz:
Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Um a um os acusadores saem, até que Jesus fica sozinho com a mulher. Ele então diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa história é um reflexo perfeito da graça que Deus oferece a todos nós. A mulher estava sozinha, sem defesa, condenada pelos homens, mas Jesus a encontrou, a perdoou e a restaurou. Ele não a deixou sozinha na condenação, mas ofereceu-lhe perdão e uma nova oportunidade. Da mesma forma, em Cristo, a mulher encontra não apenas perdão pelos seus pecados, mas uma restauração completa. A solidão e o peso do pecado que, muitas vezes, a fazem se sentir afastada de Deus, são substituídos pela graça e pela redenção. O perdão de Cristo é o que transforma a solidão da alma em uma comunhão profunda e eterna com Deus. A mulher adúltera, depois de sua experiência com Jesus, não mais se vê condenada. Ela foi restaurada à dignidade, à graça e ao propósito que Deus tinha para ela. Da mesma forma, qualquer mulher que se volta para Cristo, seja por causa dos erros do passado, das solidões da vida ou das feridas emocionais, encontra em Jesus um Salvador que a restaura. Ele não nos condena, mas nos chama à transformação, à redenção e à vida eterna. O perdão de Cristo não só nos limpa do pecado, mas nos prepara para uma eternidade de comunhão com Ele. Esse perdão e essa restauração têm um impacto eterno. Quando Jesus perdoa, Ele nos tira da condenação e nos coloca em uma posição de honra diante de Deus. O peso da solidão e do pecado, que muitas vezes nos impede de viver plenamente, é removido pela graça de Deus. E somos convidados a viver em plena liberdade e comunhão com o Senhor. Em Cristo, a mulher que se sente sozinha não está mais separada de Deus, mas unida a Ele de uma forma eterna e gloriosa. Esse é o chamado para a comunhão final com Deus, um chamado para viver eternamente em sua presença. No fim, a solidão que muitas vezes assombra o coração das mulheres será transformada em uma comunhão indescritível com o Senhor. Quando olhamos para Cristo, sabemos que Ele é a nossa esperança viva e que no final viveremos para sempre, com Ele em um estado de paz, de comunhão plena e de alegria eterna. Esta é a vitória final que todos os filhos de Deus, incluindo as mulheres em Cristo, experimentarão. A solidão será apagada e todas as lágrimas serão enxugadas, pois Deus estará conosco para sempre. Em sua presença encontraremos a verdadeira plenitude. Portanto, a mulher que hoje se sente só, que se sente separada ou perdida, pode olhar para essa promessa com confiança. O que o Senhor tem preparado para todos nós, no final, é muito maior do que qualquer dor ou solidão que possamos enfrentar agora. Em Cristo, temos a certeza de que a nossa verdadeira união é com Ele e que um dia estaremos com Ele em sua glória eterna. Que esta verdade te fortaleça e te encha de esperança, pois a vitória final em Cristo é garantida a todos os que nele creem. Queridas irmãs, ao encerrarmos este momento, quero convidá-las a refletir sobre o amor imensurável de Deus por cada uma de vocês. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando a solidão parece esmagadora, lembrem-se de que vocês não estão abandonadas. Deus, nosso Pai Celestial, as ama profundamente e as chama para viver em sua presença. Ele não as deixa sozinhas, mas as acolhe em seu abraço eterno. Em Cristo, a solidão não é um fim, mas um começo. Um espaço onde Deus quer transformar suas vidas, trazendo propósito, força e renovação. Com fé, oração e confiança na palavra de Deus, toda mulher pode encontrar força para seguir em frente, sabendo que, mesmo nos dias mais escuros, Ele está com você. Ele é o refúgio seguro, a rocha firme onde você pode se apoiar. Em sua
Presença, a solidão se transforma em comunhão com o Deus vivo, e é nele que você encontrará paz, alegria e um propósito eterno. Que todas as mulheres aqui presentes sintam agora o abraço acolhedor de Deus. Ele está sustentando cada passo de sua jornada, guiando-as com seu amor infinito e sua graça abundante. Que essa verdade traga paz ao seu coração e fortaleça sua fé, sabendo que você nunca está sozinha, pois o Senhor caminha com você todos os dias de sua vida.